Vamos lá, galerinha, tudo bem com vocês? Bom, hoje eu venho aqui para contar mais uma parte da matemática. Dessa vez vai ser função de primeiro grau. Bom, só para lembrar, função significa que existe uma incógnita em função da outra, ou seja, muitas vezes é dado do y em função de x. Então vamos ter aqui y igual a x mais b. Ou seja, o x está em função do y. Por isso que muitas vezes é apresentado por f de x igual a x mais b. Ou seja, fica nítido que y e f de x é a mesma coisa. Na maioria das vezes as funções são dadas como f, r em r. O que significa isso? Que a função é dada em reais e vai ser respondida em reais, ou seja, é a minha entrada, que é o x, e a minha saída, que é o y. Ou seja, pode entrar qualquer valor de x pertencente aos reais para sair qualquer valor pertencente aos reais também. No caso chamado domínio e imagem. Bom, aqui eu mostrei então o jeito que é a nossa função de primeiro grau. Primeiro grau por quê? Porque o x está elevado à primeira potência. Se tivesse x ao quadrado, em uma das parcelas já seria função de segundo grau. Bem, claro que para eu ter o a vezes o x, para ter esse x elevado à primeira, o a tem que ser diferente de zero. Ele pode assumir qualquer outro valor real, menos o zero. Já o b não existe restrições para ele. Aliás, quando eu tenho aí y igual a x mais b, temos nomes específicos para cada uma dessas constantes. O a, nós vamos chamá-lo de coeficiente angular. Então, coeficiente angular. E já o b, vamos chamar de coeficiente linear. Angular, o nome já meio que diz o que significa. Ele vai definir o ângulo do nosso gráfico. Aliás, nosso gráfico que, como é dado uma função de primeiro grau, qual o gráfico que ele representa? Ele vai representar uma reta. Então, vou colocar aqui bonitinho, pegar uma régua aqui da poliedro que eu ganhei. Então, vou fazer aqui qualquer gráfico, em que as abscissas, aqui chamado, vamos dar em x e a ordenada em y, ou o f de x. E temos aí vamos ter que formar uma reta, que pode ser crescente, e ela vai ser crescente quando o a é maior que zero. Então, portanto, aqui ela vai ser crescente. Porém, se ela estiver deste modo, significa que o a é menor que zero, ou seja, decrescente. Para visualizar isso melhor, o que eu costumo fazer? Conforme o x cresce, já que ele cresce para a direita, o que acontece com o meu f de x? Também cresce ou diminui? Se o f de x crescer à medida que eu for para a direita, ela é uma função crescente. Porém, se eu for para a direita e meu valor de y começar a diminuir, ela é decrescente. Bom, aí nós temos aqui um ângulo alfa.
Esse alfa que determina muito do nosso coeficiente angular. Por quê? A tangente deste ângulo, a tangente de alfa, é igual ao A, o Azinho que a gente usa lá na nossa equação. Bom, vamos ver um exemplo prático disso, o que acontece. Suponhamos aqui, vou montar um outro pequeno gráfico aqui. Fazer uma reta, marcar aqui 1 para lá e 1 para cá. Portanto, por 2 pontos, já devem ter visto isso em geometria analítica, por 2 pontos se passa uma única reta. Então, desenhar aqui uma reta. Eu gostaria de saber o valor desse A. Como que eu faria? Bom, eu tenho um alfa aqui, que é o mesmo alfa daqui, que vem pela lei dos alternos internos, já que essas duas retas aqui, essa daqui, é paralela. Vejamos que eu consigo formar um triângulo retângulo. Triângulo retângulo assim formado. 90 graus. O alfa está aqui. Qual que é a altura dele? Essa altura aqui, ó, é a mesma dessa, que vale 1. Aqui seria menos 1, né? É 1. E aqui, a base do meu triângulo retângulo também vale 1. Ou seja, se eu pensasse no ângulo alfa, a tangente de alfa ficaria cateto oposto, vamos para cá, cateto oposto sobre cateto adjacente. Só que a tangente de alfa, como eu disse agora há pouco, é o Azinho. Portanto, vai ficar Azinho igual, cateto oposto do alfa vale 1, e o cateto adjacente também vale 1. 1 sobre 1, o Azinho valeria 1, nosso coeficiente angular. Já o nosso coeficiente linear é sempre aquele que corta o eixo das ordenadas. É por onde a reta passa aqui no y. Portanto, B seria igual a menos 1. Ou seja, a reta que eu desenhei teria equação igual, y igual a vezes x mais b. No caso, b é menos 1. Ficando y igual x menos 1. Certo? Bom, falando um pouco melhor aqui da tangente cateto oposto sobre cateto adjacente, a gente pode pensar de uma outra forma, já que se eu conseguir formar, aqui tem um ângulo alfa, se eu conseguir formar um triângulo retângulo e a tangente de alfa, que é dado por cateto oposto sobre cateto adjacente, dada dessa forma, o cateto oposto é toda essa parte aqui, e essa parte está em y. Já o cateto adjacente está em x. Ou seja, essa parte do cateto oposto é essa variação aqui da reta. Se é uma variação, eu posso pensar em ΔY. Esse aqui também é uma variação no eixo x, então é ΔX. E a tangente de alfa era o nosso A. Portanto, o A também pode ser dado como ΔY sobre ΔX, desde que você tenha 2 pontos. Então, toda vez que você tiver 2 pontos e você precisa descobrir a reta, você utiliza dessa formulinha. Bem, agora, como que eu desenho o gráfico se eu tiver a reta? Falando de gráfico. Então, vamos dar aqui uma equação qualquer, y igual a 2x mais 4. Para eu conseguir desenhar a reta,
fazer o gráfico desta função, como eu já havia dito, então, portanto, a gente tem entre dois pontos passa uma única reta. Se acontece isso, basta eu achar dois pontos desta função. Para isso eu vou fazer uma tabelinha x, y. E você vai chutar dois valores de x para achar o y. Quais valores? Qualquer um. Claro que eu vou tentar fazer os mais fáceis. Quais são os valores mais fáceis? 0 e 1. Se o x valer 0, quanto que ia valer meu y? Então, a gente teria y igual 2 vezes 0, que é o x, mais 4. Então, 2 vezes 0 é 0, mais 4, então y seria 4. Se o x for 1, então temos y igual 2 vezes 1, mais 4. 2 vezes 1 é 2, mais 4 fica 6. Então, agora a gente tem dois pontos, o 0, 4 e o 1, 6. Então, vamos lá fazer novamente o plano cartesiano para y e para x. Y e x. Então, o y vai ter número 4 e 6. Vamos ver como eu fiz aqui. Eu vou, de meio em meio eu vou fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, temos 6 e o 4 que vão ser importantes. E para o x, eu vou fazer só 1, porque o 0 já está ali. Então, é 0 com 4. 0 no x e 4 no y. E o outro é o 1 com 6. Então, 1 vai lá no 6. 1 com 6. Está aqui o outro ponto. Basta eu ligar estes dois pontos. Lembrando que não é apenas um segmento de reta, é uma reta, então ela continua, tanto depois quanto antes do ponto que vocês acharam. Se eu procurasse qualquer outro ponto, eu cairia na mesma reta. Então, esses valores aqui fica a critério de vocês colocarem qual vocês quiserem. Eu prefiro colocar sempre os mais fáceis, que eu acredito que seja 0 e 1. Certo? Neste ponto aqui que corta o eixo y, nós temos uma coisa chamada raiz. E esta raiz, também chamada de zero da função, o zero da função é muito importante. Vocês veem que deve aparecer muitos exercícios falando de raiz. E nada mais é o ponto em que o gráfico corta o eixo das abscissas, o eixo x. E nesse ponto, quanto que vale o y? O mesmo nome já fala, né? Zero da função. Se eu tracejasse até aqui, eu chegaria no zero. Então, é quando y vale zero. Vamos pegar essa mesma função que eu tinha dado, y igual 2x mais 4, e vamos colocar, então, para y ser zero. Fica 2x mais 4. Vou passar o 2x para o lado de lá, fica menos 2x igual a 4. E o menos 2 que está multiplicando vai passar dividindo. Portanto, x igual a menos 2. Então, esse ponto aqui, ó, é menos 2. Então, menos 2 é o valor da nossa raiz. Tá ok? Então, isso daí. Essa é uma parte aí que a gente tem de função de primeiro grau. Tentei passar um pouco de cada coisa aí para vocês, né? E eu vou pegar agora dois exercícios que a gente abrange um pouco de sistema e teria uma forma mais rápida, por semelhança até de triângulo. Então, eu vou mostrar os dois jeitos de fazer. O primeiro aqui é da Federal do Sergipe. Então, ele pergunta, se f é uma função do primeiro grau tal
que f de 12 igual 45 e f de 15 igual 54, então f de 18 é igual a... E daí ele dá as nossas alternativas aqui, 60, 61, 62, 63, 65. Primeiro eu vou resolver que nem a gente vinha fazendo. Olha só, lembra que a gente tinha f de x, agora aparece f de 12. O que significa? Que o 12 está no lugar do x. Então, para quando o x é 12, meu f de x era o y. O y tem que dar 45. Então, eu tenho um ponto aqui, que é o 12, 45. A mesma coisa acontece aqui para o f de 15 igual a 54. Então, para x igual a 15, nós temos y igual a 54. Aí, como que eu poderia fazer? Poderia achar o A, depois achar o B e ver quanto que daria se o x fosse 18, que é o que ele pergunta. Ele pergunta quanto que daria se o x fosse 18. Mas vou resolver de um jeito um pouco mais prático primeiro, para vocês verem como poderia ser fácil a interpretação. Do 12 para o 15, eu somei quanto? Eu somei 3. E ele pede o 18, que é somar mais 3 também. Só que aqui o 45 para o 54 eu somei 9. Então, continuando a mesma regrinha, já que tudo eu somei 3 no x, é só eu somar 9 no y. E 54 mais 9, 63. O exercício estaria resolvido. Como que eu poderia fazer isso? De uma forma mais prática também, mostrando que isto é válido. Então, vamos supor aqui, para 12, 15 e eu quero para 18. Então, para 12, f de 12, o y é 45. Para f de 15, o y é 54. Já vou fazer aqui minha reta. E para 18, ele é y, que é o que eu quero achar. Prestem atenção nisso daqui. Eu tenho um triângulo grandão e um triângulo pequeno. Posso fazer, e todos eles têm o mesmo ângulo, certo? Já que essas retas são paralelas às duas retas vermelhas. Portanto, eu posso pensar em semelhança de triângulo. No caso desse triângulo pequeno, ele é formado por quem? Aqui seria y menos 54, que é esse tamanho aqui. Que esse pequeno tamanho é o y menos 54. E esse tamanho aqui é o 18 menos 15, no caso 3. Já o triângulo grandão, que vai do 12 ao 18 e do 45 ao y, nós teríamos triângulo grandão aqui. Do 12 até o 18, eu tenho uma base 6. E nessa parte aqui, ela vai do y até o 45, portanto, y menos 45. Y menos 45. Portanto, aí a gente fica com regrinha de 3. Y menos 54 sobre 3 igual y menos 45 sobre 6. Posso simplificar 3 com 6, que dá 2. Aí o 2 que está dividindo vai passar multiplicando. 2y menos 108, que é 2 vezes 54, igual y menos 45. Aí passar letras para um lado e número para outro. Então, 2y menos y igual. Estava menos 108, eu passo 108 positivo menos 45. Ficando y igual 108 menos 45 vai dar o 63. Olha lá. Chegamos nesse resultado. E
por último, o terceiro modo, eu vou utilizar dos nossos pontos 12,45 e 15,54 para achar a equação da reta. Então, lembra que A é igual a ΔY sobre ΔX. Então, quem é o ΔY? É 54 menos 45. Esse menos esse. E o x, 15 menos 12. Vocês me perguntarem, ué, professor, eu poderia fazer 45 menos 54, se na hora eu não ficasse na dúvida? Poderia. 45 menos 54. Só que aqui embaixo eu também teria que fazer 12 menos 15. Se eu fizer o da esquerda menos o da direita, continua o mesmo processo. E eu fiz o da direita menos o da esquerda, sem problema nenhum. Então, fazendo aqui, 54 menos 45, 9 sobre 3, que dá 3. Achei o A. Para achar o B, eu vou lembrar lá da minha equação, y igual a x mais b, e escolher um dos pontos. Você poderia escolher qualquer um dos dois. Eu vou escolher o primeiro por achar mais fácil. Os números são um pouquinho menores, então a conta tende a facilitar um pouco. Então, o y é 45, o A que eu acabei de achar é 3, o x é 12, do ponto que eu escolhi, mais o b que eu vou achar. Então, ficaria 45 igual 3 vezes 12, 36, mais b. Passo o 36 para o lado de lá, então 45 menos 36 igual a b. 45 menos 36 dá 9, então b é 9. Portanto, minha equação ficou como? Y igual ao A que eu achei, mais o B. Feito isso, o que ele me perguntava mesmo? O F de 18, essa era a pergunta dele. Ou seja, quando o x valia 18. É só substituir no lugar do x o valor 18. Então, y igual 3 vezes 18, 54, mais 9, olha lá, 63. Então, tá vendo? Esse modo talvez seja o mais didático, só que também vocês podem ver que é o mais longo. Correto? Então, esse foi um exercício aí da Federal do Sergipe. Agora eu vou pegar um da VUNESP. Ele diz o seguinte: apresentamos a seguir o gráfico do volume do álcool em função da sua massa, a uma temperatura fixa de 0 graus Celsius. Então, ele dá aqui o gráfico, eu já desenhei aqui para vocês, deixei preparado, com a massa em gramas e o volume em centímetros cúbicos. Baseado nos dados do gráfico, determine a lei da função apresentada no gráfico. Lei da função, nada mais é que ele está perguntando o quê? O f de x. F de x, que é o ax mais b. Portanto, eu necessito achar o A e o B. Vamos dar uma olhadinha aqui no gráfico. Quanto que valeria o B? O B, lembra que é o elemento que corta, o número que corta o eixo y? Ele está cortando aqui, ó, ele já me deu. Então, é 0. Então, eu já tenho o 0. Já sei que o B é 0. Falta achar, então, o A. Só que ele me deu ponto 40, 50. Então, vamos substituir no gráfico. O 50, que é o y, e o 40, que é o x. Ficando 50 igual a vezes 40 mais 0, que era o b. Então, mais 0 não conta, então 40 que está multiplicando passa dividindo. Então, ficaria 50 dividido por 40, simplifica por 10. Então, A é 5 quartos. Certo? Simplifiquei por 10, cortei os zeros. Então, achei minha lei, já que f de x era igual a x mais b. O A foi 5 quartos, vezes x, mais o b, que é 0. Vou colocar mais 0 não necessita. Então, a letra A está respondida. Vamos ver para a letra B. Qual é a massa em gramas de 30 centímetros cúbicos de álcool? Então, ele me falou 30 centímetros cúbicos, que é o volume. Então, vamos pensar o seguinte.
O f de x nosso era dado por volume, 5/4, e o x era quem? O x era a massa. Então, vou deixar dessa forma aqui. V igual 5/4 de m. Já que o volume é 30, basta eu colocar 30 aqui. 5/4 de m. O 4 que está dividindo passa multiplicando. Já fiz direto aqui, ó, 4 vezes 30, 120, igual a 5m. E o 5 que está multiplicando vai passar dividindo. Portanto, m é igual a 12 por 5 dá 2, sobrava 2, 20 por 5 dá 4. Então, portanto, 24 gramas. Respondido a letra B. Vamos ver se dava certo no gráfico. 24 gramas para 30 centímetros cúbicos. Botando aqui. O 30 estaria mais ou menos aqui, ó. 30. E o 24, um pouco mais da metade. Não sei se eu vou ser tão preciso, mas estaria por aqui. Certo? E daí teria que bater. Eu não fui preciso, talvez tão preciso com 24, mas acho que ó, bateu. Então, ó, fez parte da minha reta. Tinha que fazer parte. Se, por exemplo, desse 24 gramas para 60 centímetros cúbicos, com certeza estaria errado. Porque 60 está aqui em cima, a reta continuasse, teria que dar uma massa com mais de 40. Ok? Espero que vocês tenham gostado dessa aula de função. Deixe seus comentários aí, alguma coisa que a gente possa, alguns outros exercícios que pode fazer sobre função de primeiro grau. Certo? Se inscrevam aí no canal. Até a próxima.